Bom dia, boa tarde, pessoal. Uma honra imensa estar aqui com vocês, estar ao lado do artista, ativista Cobra, referência mundial, principalmente no Brasil, e que está aí expandindo as suas obras para o mundo inteiro. Meu nome é Esther Carros, sou arquiteta, ativista, presidente de uma organização chamada Fazendinhando, e hoje estarei aqui mediando um pouco do histórico da importância da arte nos espaços públicos, no patrimônio, nas edificações, enfim. E, bom, Cobra, acho que para começar, é muito interessante você contar um pouco para a gente da sua trajetória. Eu lembro que eu sou cria da favela, e teve uma coisa que foi muito marcante na minha adolescência, e que um dia, eu abrindo a janela do meu quarto, eu vi um adolescente para jovem, ele estava com uma pistola na mão, e ele deixou a pistola, ele meio que jogou a pistola assim, porque tinha um outro jovem com spray, e ele deixou a pistola para poder começar a grafitar. Você vem do Campo Limpo, de uma periferia, de uma grande metrópole, da maior metrópole brasileira, que é a cidade de São Paulo. E como que esse seu histórico, ele de alguma forma impactou essa sua trajetória, o interesse pela arte? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Claro. Obrigado, tá? Obrigado. Prazer estar contigo aqui. Obrigado a todos vocês, tá? Pela presença também. É uma honra para mim, uma satisfação poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né? Então, primeiramente, estou muito feliz por essa oportunidade, né? Não posso deixar de falar das oportunidades, das portas, né? Que a arte tem possibilitado para mim, né? E também eu que jamais imaginei sair do bairro onde eu nasci, realmente, né? Todas as circunstâncias eram muito contrárias, vamos dizer assim. Não havia nenhuma perspectiva, baixíssimas condições, oportunidades, né? Então, eu, dentro desse conceito, sou mais um, né? Não sou melhor nem pior do que qualquer um que está ali. Enfrentando, realmente, como você bem colocou, todo o assédio do crime, né, do mundo das drogas e tudo mais, esse caminho que é um caminho tortuoso, né, mas que na realidade os meninos que estão ali, até por, como eu posso dizer, acabam tendo essas referências, né, até por falta de oportunidade. Então, a minha trajetória, ela é marcada, sim, por muita renúncia também, né? Então, ao mesmo tempo em que eu via tudo isso ao meu redor, eu tive amigos que foram presos, com certeza. Eu vi 2 pessoas sendo mortas ao meu lado, né? Então, situações bastante traumáticas, né? Bastante traumáticas, porque você se vê sem saber para onde ir. E também, por outro lado, tendo que encontrar formas de sobreviver, né? Porque, assim, eu sou o primeiro na minha geração familiar, tanto da parte de pai como de mãe, a ter uma vocação artística. E aí, já de cara, eu pintava a minha casa toda, né? As paredes, o quintal, garagem, quarto, era tudo cheio de desenho. E meus pais, eu levei muito tempo para perceber isso, né? Mas meus pais, de origem simples também, a minha mãe dona de casa, o meu pai tapeceiro, né? Ou seja, trabalha com reforma de móveis, estofados, tal. Mas me deram uma referência muito positiva, porque o meu pai, uma pessoa muito correta, muito íntegra, né? Trabalhador, honesto, tal. Então, eu vi isso dentro da minha casa, né? As contas super apertadas e tal, mas ele sentava ali com a caderneta dele e pagava tudo direitinho, respeitava demais a minha mãe e tal. Então, a minha infância teve esse lado, mas a rua, ela acabou despertando uma atração muito grande para mim, né? Então, eu era aquele aluno que sentava na última carteira da escola e os meus cadernos eram repletos de desenho, né? Daí vem meu apelido Cobra,
porque os meninos, o pessoal da escola via os meus desenhos e falavam, pô, você é cobra no desenho, como se fosse você é fera, tal. E aí foi o meu início mesmo, e eu curtia tudo que estava na rua. Era skate, empinar pipa, jogar bola, carrinho de rolemã, enfim, eu morava numa rua de terra também, né? E o universo da rua despertou uma atração imediata em mim. E eu, como mascote, um menino ali com 12 anos, convivendo com toda essa violência e a falta de oportunidade também, né? E aí, o que eu encontrei? Encontrei na pichação mesmo, que são os tags, né? Então, eu já convivia com um grupo mais velho, com os meninos de, sei lá, 25, 30 anos, que eram mesmo pichadores profissionais, e eu saía com eles pela cidade e espalhava meu nome por toda a cidade, né, como uma forma de manifesto também, né, de certa forma, eu existo, faço parte, de diversão também, enfim, né? Então, a minha trajetória na rua, ela começa por esse lado, só que isso daí tudo permeado de muita violência, muitos pichadores, ou até mesmo uma galera do grafite lá do início, roubava para comprar os materiais e tudo mais, e meus pais estavam assistindo isso de fora, né? Então eu não percebia o risco que eu estava correndo, né? Mas meus pais percebiam e eles queriam cuidar de mim, obviamente. Hoje eu sou pai, eu tenho um filhinho de 7 anos e eu percebo o carinho que eles tinham por mim, né? Mas eu realmente estava muito envolvido com esse universo, mas eu jamais me envolvi com crime, né? Com droga, com nada nesse sentido. Mas eles queriam me preservar e, como estava muito envolvido com tudo isso, então a escola onde eu estudava foi totalmente contrária. Eu cheguei a receber advertências várias vezes e tal. A família foi contrária, as ruas foram contrárias. Então eu não tinha nenhum tipo de perspectiva, né, dentro desse conceito. E aos 17 anos, meus pais já me convidaram educadamente para ir morar sozinho. E quando eu saí para morar sozinho, realmente eu não tinha dinheiro para comprar, para pagar meu aluguel, eu não tinha dinheiro para comida, eu não tinha dinheiro para absolutamente nada, né? E morando numa casa de aluguel, então foram momentos realmente muito delicados, né? Muito difíceis, e foi a partir dessa dificuldade que eu pude me estruturar e criar o alicerce mesmo. Então, o que parecia ser algo muito complicado, muito difícil, né? Até, como eu posso dizer assim, eu estava preso nessa situação, né? Como é que eu ia fazer para seguir com o meu sonho de seguir pintando, né? E aí eu comecei a ter conexões já com o grafite, né? Então, no início foi pichação e na sequência o grafite, mas ambos ilegais. E aí eu tive que criar uma própria metodologia, que foi pintar pela cidade e colocar o meu nome junto com o meu número de telefone. Eu fui muito criticado pela classe artística, mas ninguém sabia o que eu estava passando em casa, né? Então, na verdade, eu fiz isso porque, através dessa postura, eu comecei a receber convites para pintar tudo que é tipo de situação. Eu pintava escolinha, pet shop, oficina mecânica, desenhava abacaxi, reproduzia obras de arte de outros artistas, e o meu desenho era muito ruim naquele momento, e foi através justamente desses convites, dessa dificuldade, que eu fui aprendendo a pintar, né? Então, o meu aprendizado foi 100% nas ruas. Certo, perfeito, Cobra. E a arte, ela não se basta apenas de grafismos aleatórios. A arte, ela salva, a arte, ela cura. A arte, ela tem um poder muito importante, independentemente do espaço onde ela está inserida. E, Cobra, a gente vê muito, né, quando a gente fala de arte, a arte ela geralmente está inserida nos museus, nas galerias, e dificilmente a gente valoriza a arte que está inserida nos murais, nas ruas. Inclusive, há muitos espaços escuros que acabam recebendo iluminação através da arte, justamente por aquelas pinturas, por aquelas cores. Inclusive, o seu trabalho também tem muita cor, tem formas, você trabalha com diferentes formatos. E qual a importância, como que você visualiza a importância da arte dentro desses espaços? Teve algum exemplo, alguma coisa de as pessoas visualizarem? Qual o impacto que causa essa arte na vida das pessoas?
Olha, a questão do trabalho, para mim, o que significa? Eu acho mais importante hoje a mensagem, o significado da obra do que a própria pintura em si. A pintura, para mim, se transformou em algo secundário, né? Porque eu entendi o privilégio que eu tenho de poder ocupar as ruas com as minhas obras, né? Mas essa questão de arte em si, até pela minha origem, eu entrei no museu pela primeira vez, eu já falei isso algumas vezes, mas eu já tinha quase 30 anos de idade, né? Então, eu não tive qualquer contato com esse universo, tá? E eu também nem entendia o meu trabalho como arte. Eu nunca tive essa ambição, na realidade, né? Eu sempre fui apaixonado pela pintura, né? Eu queria aprender a desenhar, queria aprender a pintar. Cheguei a trabalhar num banco como estagiário na Caixa Econômica Federal, né? Mas eu não via a hora era meio período, eu queria sair para a rua para pintar, né? Então, aquele ambiente ali para mim não funcionava, porque eu sou muito hiperativo e a escolha de estar nas ruas tem a ver com a minha personalidade também. Então, eu busquei essa liberdade de estar nas cidades, de estar nas ruas e explorando sempre esse lado. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, a arte, com o passar do tempo, né? Lá no início eu me inspirava muito nos artistas de Nova York, nos grafiteiros que pintavam os trens e tudo mais, da década de 70. Teve dois livros de uma fotógrafa chamada Martha Cooper, que foram para o Brasil, um chamado Subway Art e outro Spray Can. E através desses livros, eles eram ali as minhas referências. Então, durante muito tempo, eu me inspirava nesses grafiteiros, né? Mas a virada de chave foi quando eu comecei a pintar com o meu próprio pincel, né? Ou seja, seguir o meu caminho dentro das minhas convicções, das coisas que eu acredito, dos pontos que eu vivi. E aí eu passei a elaborar um trabalho um pouco diferenciado nesse momento, porque os meus desenhos, eu sempre tive uma característica mais realista, buscando luz e sombra, perspectiva, anatomia, as cores, como você falou, que vem também de um projeto que eu criei no Brasil, porque eu sou um colecionador de livros, fotos antigas, eu gosto muito das cidades da década de 20, 30, e eu criei um projeto, porque no Brasil a gente não tem muito essa questão de preservação do patrimônio histórico, né? Então, eu como colecionador dessas imagens antigas, um dia eu estava numa exposição na Avenida Paulista e percebi que os casarões haviam sido todos completamente demolidos. E eu quis artisticamente recriar esses lugares que estavam sendo demolidos, né? Então, eu criei esse projeto, o Muro das Memórias, pintando cenas em preto e branco e até mesmo em sépia, né? Então, a partir disso, eu já tinha uma referência dos artistas como Diego Rivera, Siqueiros, Portinari, vários muralistas americanos, muralistas europeus, e aí eu fui criando o meu próprio estilo. Perfeito. Gente, só um detalhe muito importante, o Cobra, ele tem obras em mais de 37 países, só para entender a dimensão dos projetos dele, sendo que 50 dessas obras estão apenas nos Estados Unidos. E é muito interessante, eu falei que queria estar aqui hoje, até comentei com ele, e o quanto de jovens das favelas falaram assim, Cobra, porque hoje ele também se tornou uma referência, né? Ele conseguiu quebrar barreiras, que não foi fácil, que eu acho que ele pode até citar algo nesse aspecto, não foi fácil quebrar todas essas barreiras, mas ele também conquistou de alguma forma o mundo com as suas obras. E você tocou em um ponto interessante, que é o patrimônio histórico. A gente sabe, né, o quanto que principalmente no Brasil, ainda é um tanto desvalorizado a questão do patrimônio histórico, tem uma crescente do mercado imobiliário, então está um arrasa quarteirões em vários espaços. E você, recentemente, teve algumas obras que foram justamente em edifícios tombados na Itália. Conta um pouquinho para a gente da importância desse trabalho. Com certeza. A arte, pelo menos
para mim, ela foi como um antídoto mesmo, né? Uma vacina que me deu essa oportunidade, as portas que estão se abrindo, né? Agora, assim, eu não faço acepção dos locais onde eu estou pintando, né? São 37 países hoje, sim. Aqui nos Estados Unidos eu tive o privilégio de ter 50 murais, né? Então, assim, mas fiz murais em lugares, todos esses lugares acrescentam muita coisa como é que eu posso falar assim, pontos de inspiração, né? Eu aprendo muito com as tradições, com as histórias. Então, todos esses trabalhos que eu faço, eu tenho realmente essa imersão, essa busca, essa pesquisa. Fiz murais na Índia, fiz 2 murais na África, né? Vários lugares na Europa, e como você bem colocou, essas barreiras, né, aos poucos, elas vão sendo quebradas, justamente porque as pessoas vão entendendo que não existe mais nada que justifique essa diferença em que a gente teve durante muitos e muitos anos em relação à arte mais elitista, né? De dizer que, assim, é necessário vir de uma família X ou Y, é necessário estar no meio X ou Y, mas a arte, ela vem realmente de dentro para fora, né? E aí, pela qualidade, pelo trabalho, pela dedicação, pela resiliência desses artistas que estão nas ruas, né, como a gente tem hoje aí no cenário mundial, tantas referências fantásticas que quebraram essa barreira. Já na década de 80, a gente tem o Jean-Michel Basquiat, por exemplo, que já realmente foi para os museus, né? E hoje a gente tem essa questão de artistas que eram específicos de galerias, hoje estão pintando nas ruas, né? E vice-versa, museus ao redor do mundo, galerias, têm convidado artistas de rua. Agora, o meu trabalho, ele surgiu nas ruas, né? As ruas realmente representam toda a minha base, meu alicerce, ali que eu sou feliz subindo as escadas, em cima dos andames, das plataformas, né? E sempre utilizando da melhor forma possível. Agora, para minha surpresa, a Europa, por ser muito tradicional, como você colocou, eu hoje já estou com 7 murais na Itália, né? O que é muito interessante porque, por mais que ali seja o berço do renascentismo, a gente tem pinturas ali, Leonardo da Vinci, Michelangelo, que são murais, né? Mas teve toda uma resistência em relação à street art. Mas agora, recentemente, essa semana que se passou, eu estava com uma exposição no museu chamado Palazzo Blu, em Pisa, que tem mais de 700 anos, né? Alguns murais que eu fiz em Carrara, em Roma também, em Pisa, em prédios tombados, patrimônio histórico, até mesmo aqui nos Estados Unidos, né? Então, toda essa barreira, ela vem sendo modificada justamente por isso, né? Porque a partir do momento que você coloca o seu coração, coloca a sua inspiração, a fé em Deus também, que permeia toda a minha vida, a minha história, né? Agora, não há diferença do que eu sou na minha vida pessoal e em relação à arte. A arte é uma extensão de tudo isso, ou seja, como a gente comentou, né? Enquanto as pessoas, de uma forma geral, batem o cartão às 5 da tarde e vão embora, o meu trabalho continua. Sábado, domingo, feriado, seja lá o que for, final de semana, madrugada, porque a minha insônia também é terrível, né? Eu tive muitos problemas de saúde também por conta da tinta, além de todas as dificuldades financeiras, da minha origem e tudo mais. Eu tive um problema de intoxicação de metais pesados, dos quais eu tenho até hoje, né? Que me causaram problemas seríssimos. Eu cheguei a tomar 12 comprimidos de tarja preta por dia. Enfim, então, a minha vida... Mas nada disso serviu de justificativa para que eu voltasse atrás e empecilho e achar que não seria capaz e colocasse um freio e parasse. Muito pelo contrário, né? Independente do meu estado, eu sempre continuei, porque o dinheiro nunca teve o poder nem de me mover, nem de me parar, e sim o meu amor pela arte. Perfeito. É emocionante, é incrível escutar esses detalhes, que eu acho que muitas das vezes, pelas redes sociais, são coisas que a gente não sabe. E aí, você trazer isso daqui para uma das maiores conferências do mundo é muito significativo. E, Cobra, você esteve falando aqui um pouco das suas obras, dos seus murais em outros países, mas lembrando também que há um mural lindíssimo do Cobra, inclusive tem uma jovem aqui de Paraisópolis, que o Cobra ele também
tem murais dentro das favelas. Uma delas fica em Paraisópolis, uma parceria com o Balé de Paraisópolis, né, que é incrível, é lindíssima, mostra ali duas bailarinas. Então, acho que é importante citar, né, que assim, você está voando, você está alçando novos voos, mas você também tem essas características, tem as suas intervenções, as suas ações dentro desses territórios. E falando um pouco sobre isso, uma coisa que é muito perceptível dentro dos seus murais é que, de alguma forma, ela traz, não sei se a palavra correta é um manifesto, mas ela, por exemplo, teve agora mais recente a guerra da Ucrânia e você teve um mural também representando ali, falando um pouco dessas questões. Conta pra gente, você tem alguns detalhes que eu acho que é muito precioso nos seus murais. Traz aqui pra gente um pouco desses detalhes do porquê que você utiliza, às vezes, algumas imagens, algumas pessoas simbólicas dentro da nossa sociedade e estão tão bem representadas nos seus murais. Conta um pouquinho melhor pra gente disso, por favor. Claro, claro. Aí vale a pena comentar o seguinte, olha, as oportunidades que eu não tive, as dificuldades que eu passei, né? E hoje eu tenho o privilégio de ter o meu trabalho como um dos mais publicados em livros didáticos, né? Então, essa conexão também com as crianças, com os mais jovens, né, exige uma grande responsabilidade até na minha vida pessoal, né? Então, graças a Deus, eu não uso droga, eu não faço uso nem de bebida alcoólica, tal, etc. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma conexão também com essa questão da formação dos jovens. Eu acho que a arte, ela tem esse papel, né? E a oportunidade que eu não tive quando criança, eu estou agora, nesse exato momento, trabalhando na construção de um prédio que é justamente o meu instituto, né? E através desse instituto, eu quero poder dar oportunidade para esses meninos, meninas, como você falou, das favelas do Brasil, das comunidades, porque hoje a gente tem tantos talentos que estão sendo perdidos, desperdiçados, né? Ou estão sendo ali aliciados, né, pelo mundo do crime, do tráfico de drogas, tal. E a arte tem sim esse papel, né? Ela pode sim recuperar e trazer a possibilidade, a perspectiva de vida para muitas pessoas, né? Claro que eu tive uma trajetória muito complexa, né? Mas a gente pode ajudar a simplificar, né, essa dificuldade que eu passei. Nem todo mundo precisa passar, foi outra época, foi outro momento. Então eu posso usar a minha experiência de vida para transformar vidas, né? Então eu acho que essa é uma das missões do meu trabalho. Eu acredito que provavelmente seja o meu maior legado, né? Mesmo que eu já tenha pintado todos esses murais, sigo com o mesmo ímpeto do começo, né? Da vez que eu toquei no spray pela primeira vez, no compressor, na pistola, né? Enfim, essa mesma motivação eu tenho até hoje, né? De subir num prédio de, às vezes, 100 metros de altura, 2 murais no Guinness Book, como eu tenho, sabe? Então, essa questão toda, eu sigo motivado da mesma maneira. Agora, o que me move hoje em dia é justamente o que você falou, utilizar da melhor forma essa oportunidade e trazendo mensagens positivas, sabe? Para que as pessoas voltem a sonhar, tenham esperança, tenham perspectiva, tenham fé em Deus. Então, as mensagens do meu trabalho, sim, eu venho falando de paz, de tolerância, de coexistência, de união dos povos, questões de violência, né? O mundo está um absurdo, tanta violência, tanto racismo, preservação do meio ambiente, da natureza, dos povos indígenas. Então, são todas essas questões, história também, memória. Eu não trabalho só com personagens ou personalidades conhecidas, eu trabalho também com imigrantes, com refugiados, sempre buscando conhecer, me integrar ali das histórias, né? Entender além do que a mídia nos passa, né? Então, assim, quando a gente vê números X ou Y nas comunidades sendo vítimas de violência, né? Porque no Brasil, em algumas regiões, a gente vive uma guerra diária. Então, como é que a gente pode, mesmo através da arte, dar essa nova perspectiva, né? Então, eu agora acho que daqui para frente, embora eu sigo recebendo convites aí do mundo inteiro,
de novo, graças a Deus por isso, né? É algo que eu não esperava, mas poder fazer bom uso, né? Ou seja, uma coisa é a minha ideia, outra coisa é a pintura, a mensagem que eu coloco na pintura. E a materialização de tudo isso é através mesmo do meu instituto. Então, eu acho que a arte tem esse papel, como na pandemia, por exemplo. Só para dar um exemplo pequeno aqui, eu comprei um cilindro de oxigênio, porque nós estávamos com aquele problema no Brasil de falta de oxigênio nos hospitais e tal. Conseguimos vender esse cilindro por 700 mil, reverti 100% do recurso para 2 hospitais, compramos usinas de oxigênio com esse recurso. Então, eu acho que, através da arte, a gente pode transformar muita coisa, principalmente a mentalidade, a consciência e dando esperança para tantas pessoas. Perfeito, Cobra. Bom, gente, eu acho que uma das coisas também que, pensando nessa questão artística da arte, a arte ela tem um poder muito grande de unir. E eu acho que, pensando nesse aspecto, dessa união do que a arte ela pode proporcionar, já entrando já nos últimos minutos que nós temos aqui, Cobra, eu gostaria que você deixasse para quem está escutando uma reflexão sobre a importância da arte, dos murais, do seu trabalho, e eu acho que para a gente, de alguma forma, também respeitar cada vez mais, também buscar valorizar cada vez mais, não só ali o seu trabalho, mas o trabalho de diferentes artistas, grafiteiros, indígenas também, né, que está crescendo muito também, tem se mostrado bastante a arte indígena. Então, qual é a reflexão, qual é a mensagem que você poderia, de alguma forma, nos deixar aqui pensando nesse aspecto que a arte une, que a arte cura, que a arte empodera, que a arte recupera, e que eu acho que a arte também, de alguma forma, pode mudar vidas, né? E um ponto também que você trouxe, que é muito interessante, a esperança que a arte ela traz. Eu lembro, quando eu tinha 5 anos de idade, o primeiro o nome que eu vi foi um primo meu fazendo um grafite, ou fazendo grafite não, fazendo um picho na parede. Não saiu da minha cabeça. Então, a primeira vez que eu li, foi o meu nome escrito na parede. Então, isso são memórias que eu tenho até hoje. Então, assim, qual é a reflexão, dito isso, que você tem para nos deixar aqui? Olha, eu acho que quanto mais arte a gente tiver nas ruas, melhor. Porque, afinal de contas, as ruas elas representam uma galeria de arte a céu aberto. A possibilidade de pintar nas ruas, não só pintura, todo tipo de intervenção, instalação, esculturas, enfim, todo tipo de obra de arte na rua, ela dá uma oportunidade não só para o artista, né, de apresentar ali as ideias dele, as mensagens, os ideais, mas da cidade como um todo, porque a arte ela tem esse papel na cidade, uma cidade inteligente. Eu acho que a arte está completamente integrado, né, porque as pessoas estão vivendo hoje num trânsito caótico, com poluição, violência extrema, né? Então, esses painéis espalhados pelas cidades, eles dão essa possibilidade, essa perspectiva também, muitas vezes, de reflexão sobre várias temáticas, né? É claro que a arte que está na rua ela é muito parecida com a arte da galeria ou do museu, no sentido temático, né? Cada artista faz o que faz por algum motivo, alguns só por estética, outros só por cor. No meu caso, eu gosto de utilizar pela questão dos argumentos, das mensagens, né? Mas eu acho que, ao invés de repreender esses artistas, como a gente vê hoje no Brasil, nas comunidades e tal, o que a gente tem que fazer é o contrário. A gente está desperdiçando talentos, oportunidades, melhorias para as cidades, né? Então, não existe mais nenhuma justificativa para não incentivar esses talentos, né? Porque estão aí muitas vezes fazendo de forma voluntária, né? Justamente pela paixão pela arte, e está trazendo algo, está trazendo benefício para as pessoas, para a cidade. Agora sim, a questão é seguir em frente, né? Como eu venho fazendo, por mais que eu tenha tantas adversidades
né? Tantas dificuldades, tive lá atrás, muito na área financeira, na área da saúde, seguir em frente, fazer o que é certo, sempre lembrando que aquilo que a gente semear vai ser aquilo que a gente vai colher, sem dúvida nenhuma. Então, fazendo o que é certo, renunciando aos caminhos tortuosos, né? Então, quanto mais correto a gente seguir e poder dar exemplo, né? Não exemplo só através da pintura que está ali na rua, mas através da nossa própria vida. Eu acho que através da arte a gente pode ter o poder de mudar o mundo, ou se uma pessoa for tocada através de uma consciência, de uma conscientização de que nenhum tipo de guerra pode ser justificada, nenhum tipo de violência, agressão ao meio ambiente, aos povos indígenas, aos animais, nada disso pode ser justificado, seja por história, seja por qualquer outro tipo de argumento, né? Então, a gente precisa encontrar maneiras de conviver, porque todos nós somos conectados, somos dependentes, né? E, sem dúvida nenhuma, no meu caso, fé em Deus, porque foi através da palavra de Deus que eu pude realmente encontrar um caminho melhor para a minha vida, porque a gente tem na história da arte muitos artistas que se inspiram em questões que são muito delicadas, né? Muitos artistas morreram por overdose, uso de drogas, crime e viraram ídolos. Agora, eu entendo que a arte, de uma forma geral, por que não ter uma família, por que não ter um filho, ser casado, respeitar a minha esposa, fazer o que é correto? Isso também é uma referência. Eu acho que essas mensagens são positivas e têm que ser passadas para os jovens no dia de hoje. Bom, gente, incrível, incrível. Acho que Cobra, quem já era seu fã, se tornou ainda mais hoje, conhecendo alguns detalhes da sua vida. Então, obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Agradecer aí todo o time da ABC também por promover esse painel, por colocar em pauta a questão da arte dentro desse planejamento. Então, acho que isso é extremamente importante. E obrigada a cada um de vocês por terem aqui, passado esse tempo aqui conosco, escutando um pouquinho mais, entendendo um pouco mais da importância desse trabalho. Obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu.